e graça em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Você que trouxe sua Bíblia. Santo, 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 santo é o nosso Deus. Abra lá comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Louvado seja Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Louvado seja Deus. Santo, 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 santo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 8. Amém? Louvado seja Deus. O Senhor está aqui, amém? Nosso Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso e cuida sempre de nós. Que diz: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. Versículo 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Afastem-se da imoralidade sexual, que é a fornicação. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão e desejos desenfreados, como os pagãos ou os pagãos que não conhecem a Deus. Neste assunto ninguém prejudique o seu irmão e nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Versículo 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o Espírito Santo. Amém? Só em nome de Jesus, louvado seja Deus, todo esse caminho. Quero ser breve essa palavra, amém? É uma palavra que fala de santificação nesses últimos dias, que é o que nós precisamos, amém? É da santificação. O interessante é que a palavra sempre nos adverte, nos ensina que sem santidade ninguém verá o Senhor. O mesmo Deus também nos ensina que Deus ele não pode habitar em um templo impuro, que Deus ele não habita em um templo quando há impureza. Sabemos que há dois templos: há o templo físico, a estrutura, ao qual é essa que nós estamos reunidos, e realmente, de fato, se não houver pureza no ambiente, se não houver pureza nos ministros, se não houver pureza na liderança, Deus não se faz presente no ambiente. A presença de Deus não é sentida, a paz, a graça de Deus, ela não se manifesta no ambiente. A liberdade de adorar, a liberdade de culto, ela não se faz presente no ambiente quando não há santidade da parte dos ministros de Deus. Mas também há outro templo que Deus habita, que é o nosso corpo, amém? Nós somos o corpo, o templo do Espírito Santo, propriedade particular de Deus. Deus, Ele nos ganhou mediante o sangue de Cristo Jesus, e agora que somos templo dEle, agora que pertencemos a Ele, Ele quer que a gente viva em santidade. Ele quer que agora a gente mantenha o nosso corpo limpo, as nossas vestes brancas, as nossas condutas corretas diante da presença dEle, porque senão Deus não pode habitar, amém? Deus não habita em uma pessoa que está impura. Deus, a presença do Espírito Santo não habita em uma pessoa que está suja. Primeiro Deus expulsa a sujeira. O próprio Jesus falou que quando um espírito maligno sai de alguém,
a casa fica limpa, fica arrumada, fica adornada, ou seja, Deus ele varre toda a sujeira, Jesus ele limpa toda a sujeira do nosso templo, para então ele colocar a pessoa do Espírito Santo dentro de nós. Então existe dentro de você talvez alguns erros, algumas práticas que você já sabe que é errado. Porque o que é que Paulo fala? Olha, vocês sabem, irmãos, nós já instruímos vocês, nós já demos direção a vocês de como viver a fim de agradar a Deus. Talvez você possa estar perguntando: Deus, o que eu faço para te agradar? Deus, como viver de forma que te agrada? Será que é preciso raspar a cabeça? Será que é preciso se vestir assim, o assado ou produzido? Às vezes a gente se pergunta: Deus, qual é a maneira correta de se viver? E sabe qual é a maneira correta? Andar em santificação. Não há outro fardo, não há outro peso. Deus ele só quer que você se separe do mundo. Se para o mundo é normal beber, se entregar farra, se entregar prostituição, se entregar a idolatria, a imoralidade, se para o mundo é normal matar, roubar, mentir, se é normal fazer essas coisas, se para o mundo é normal, para mim e para você não será normal. A gente não vai fazer essas coisas, a gente não vai praticar essas coisas, a gente vai agora andar na contramão dessas coisas. Então isso é ser santo, isso é ser puro. Aquilo que eu fazia antes de conhecer Jesus, eu já não posso fazer mais. Aqueles vícios, aqueles prazeres, aquela boca suja, aquelas atitudes erradas, aquela ira, aquela agressividade, aquela ignorância, todas essas coisas que eu fazia antes de conhecer Jesus, eu já não posso fazer mais. Porque Jesus me libertou. Jesus te libertou. Jesus te limpou. Jesus te purificou. Ele te santificou e derramou sobre a tua vida o Espírito Santo de Deus. E a palavra nos diz: porque vocês já conhecem os mandamentos. E o que eu peço a vocês, no versículo 1 ainda, o que eu peço a vocês é que continuem crescendo nisso, que continue crescendo na santidade, que continue crescendo na obediência, que continue crescendo na graça de Deus, que continue se santificando, que continue orando, que continue jejuando, que continue congregando, que continue vindo à igreja, que continue fazendo propósito diante de Deus, que continue abrindo mão das coisas desse mundo para ter mais intimidade com Deus. E a gente percebe que a humanidade, que os seres humanos ou muitas pessoas estão tão sobrecarregados das farras, das festas, das preocupações deste mundo, que já não consegue mais vir à igreja, já não consegue mais ter fé, já não consegue mais ter esperança, já não consegue mais acreditar em Deus como deveriam acreditar, já não consegue mais manter as vestes brancas, já não consegue mais se santificar, já não tem mais forças para vencer o pecado. Mas o Senhor Jesus, Ele está aqui, amém? E se você pedir por Ele, Ele vai se fazer presente na sua vida. Ele diz: clama a mim e respondeste-ei. Ele diz também que se revela àqueles que buscam. Ele diz também que aqueles que pedem o Espírito Santo recebem. Então, igreja, a questão não é pedir, a questão é se aproximar. Então, se eu me aproximo, se eu peço, se eu busco, se eu me santifico e me esforço em crescer em santidade, em crescer em compromisso e fidelidade com Deus, tenho certeza que dessa maneira eu estaria agradando a Deus. Amém? Não precisa mais nada, é só entender o que Deus quer e pôr em prática o que Deus quer e continuar. Por quê? Porque o mundo vai fazer de tudo para te tirar da presença de Deus. O mundo vai fazer de tudo para desviar o teu foco, para tirar a tua fé, para tirar a tua esperança e confiança no Senhor. Mas a palavra de Deus te ensina a permanecer na palavra dEle e em tudo aquilo que você recebeu da parte dEle. E o versículo 3 diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, afastem-se da imoralidade sexual. Muitos pensam que isso é bom, pode ser bom no momento, mas se a pessoa morre desse pecado, se a pessoa morre da imoralidade sexual, se a pessoa morre no erro, infelizmente ela perderá a salvação.
Porque se você está vivo hoje, é porque Deus está te dando a oportunidade de você se arrepender dos seus pecados, de você ao menos reconhecer que você tem erros, que você precisa de perdão, que você precisa de graça. Só é alcançado por graça, só é alcançado por misericórdia quem reconhece que precisa de perdão. Amém? Se você não reconhece a graça e a misericórdia de Deus, por mais que Deus queira, ela não vai te alcançar. Porque precisa partir de mim, de você, o reconhecer que somos falhos e que necessitamos da misericórdia de Deus. E ele diz no versículo 4, cada um saiba controlar o seu corpo. Quando Paulo fala isso, ele está dizendo, não deixe que as ideias que venham na sua mente dominem o seu corpo. Não deixe que os pensamentos que venham em sua mente dominem o seu corpo de tal maneira que você pratique aquele sentimento e aquele pensamento que veio sobre você. Porque vem mesmo sentimentos maus, vem pensamentos maus, mas a partir do momento que temos o controle sobre essas coisas, nós não obedecemos, nós não praticamos aquilo que os sentimentos e os pensamentos nos pedem. Romanos capítulo 8, Paulo ele fala que aqueles que é dominado pelo pecado, aqueles que é dominado pelos prazeres do mundo se tornam inimigos de Deus. Mas aqueles que têm a mentalidade do Espírito Santo, eles se tornam amigos de Deus, fazem a vontade de Deus, têm equilíbrio, sabem equilibrar o seu corpo, não se entregam aos prazeres desenfreados, eles sabem viver de maneira santa e honrosa. E é uma pergunta que eu faço a você: você tem vivido de maneira santa e honrosa? Você tem honrado o seu corpo? Você tem santificado o seu corpo? Você tem santificado a sua casa? Você tem santificado para que não entre qualquer tipo de coisa dentro da sua casa? Você tem santificado o seu corpo? Honrar o corpo é isso, é você não entregar ele à impureza, à imoralidade, aos prazeres deste mundo. É isso que é santificar o corpo, é isso que é honrar o seu corpo, honrar o seu templo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Porque a pessoa que honra o corpo, que tem domínio próprio, ele não é dominado pelos prazeres desenfreados, que às vezes as pessoas vai mesmo, fazem mesmo sabendo das consequências, continua, insiste no erro, ainda que Deus fale 1, 2, 3 vezes, continua praticando as mesmas coisas. Mas isso não pode acontecer com você não. Por quê? Porque vocês conhecem a Deus. Vocês conhecem justos os mandamentos de Deus. Sabem que Deus é amor, mas também Deus é justiça. Amém? O mesmo Deus que te concede amor, o mesmo Deus que te concede graça, o mesmo Rei misericordioso, Ele também naquele grande dia será o Rei de justiça. Ele não mais concederá misericórdia e amor para mim ou para você, se porventura eu e você continuar na desobediência. Mas se a partir de hoje eu tomar uma decisão e dizer, eu não quero mais que o meu corpo seja dominado pelas vontades desse mundo. Hoje eu submeto o meu corpo a Cristo. Hoje quem vai dominar o meu corpo é Cristo. Hoje eu serei guiado pelo Espírito Santo. Hoje a minha casa e a minha família será guiada pelo Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Porque vocês conhecem a Deus. Os pagãos são aqueles que não são cristãos, que vivem em outras religiões, que não conhecem os conceitos morais de Deus, que não sabem aquilo que é certo ou errado aos olhos de Deus. Eles vivem sem Deus, eles vivem sem lei, mas você não. Você já ouviu falar de Deus, já ouviu falar de Jesus, conhece os conceitos morais de Cristo. O que é os conceitos morais? Tudo aquilo que é correto, que Cristo quer que você põe em prática. E você também sabe que as coisas imorais ao qual Deus condena, ao qual Deus adverte, você também já tem conhecimento dessas coisas, que são as coisas que Deus não quer que você faça, porque quando a gente faz isso, a gente acaba desagradando a Deus. Então, não vivemos como os pagãos, os ímpios, que não conhecem a Deus. Pelo contrário, conhecemos a Deus. E o versículo 6 diz que neste assunto, ninguém prejudique o seu irmão e nem dele tire proveito. Eu falo oprima, em outras traduções, venha oprimir ou ferir o seu irmão. Então, quando a gente oprime, quando a gente fere,
a gente também está pecando contra Deus. Quando a gente comete imoralidade, a gente está pecando contra Deus. Quando a gente vive uma vida desenfreada, uma vida sem lei, uma vida sem princípios, fazendo o que quer do corpo, fazendo coisas que não se devem ser feitas, a gente acaba pecando contra Deus, a gente acaba desagradando a Deus. Então, igreja, é tempo de um despertar para a glória de Deus. Você de novo, você precisa despertar em nome do Senhor Jesus. O versículo 7 diz: porque Deus não me chamou para a impureza, você percebe isso? Mas sim para a santidade. Se fosse para você ser puro, por que Deus ia te chamar então? Né? Pense aí comigo. Se fosse para você, não, eu aceitei Jesus, hoje Ele é meu Senhor, mas eu continuo do mesmo jeito. Eu vou continuar com os mesmos pensamentos, vou continuar com os mesmos pecados, que nada, a vida é minha, Deus conhece meu coração. Eu fui repreender uma atitude de uma pessoa hoje, e foi isso que a pessoa falou: não, mas Deus conhece o coração. Sim, e aí é que está o perigo, pelo simples fato de Deus conhecer o coração, porque tudo é isso, mas tudo edifica. Eu preciso mudar meu caráter, meu comportamento, para que haja uma diferença entre os que são e os que não são. Como é que uma pessoa vai distinguir se eu sou cristão ou não? Se eu digo que sou crente, mas estou ali dançando, me requebrando, bebendo, na roda dos escarnecedores, fumando, me drogando, me prostituindo, mentindo, enganando, como é que as pessoas vão dizer que eu sou cristão? Cadê a diferença? É por isso que Cristo nos chamou para a santidade, que é o que? Separação de todas essas coisas, e não para a impureza. Se for para continuar em impureza, continue onde você está. É o que o anjo diz em Daniel capítulo 12, é o que o anjo diz em Apocalipse, que aquele que é santo santifique-se mais, aquele que é justo continue, persevere na justiça, mas o ímpio e imoral continue. Ou seja, não dá para ser uma coisa ou outra. Ou seja, no melhor perdão, não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo, ou é uma coisa ou é outra. Ou é santo, ou é profano, ou é justo, ou está limpo, ou está sujo, ou está vestido, ou está nu. E está nu, repetido, uma pessoa que está nu aos olhos de Deus, é uma pessoa que expõe as suas vergonhas, é uma pessoa que expõe os seus erros, é aquela pessoa que diz: eu faço mesmo, não estou nem aí. Veja quem quiser ver, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Não tem pessoas que é assim, que a gente fala: rapaz, não vai por esse caminho. Rapaz, esse caminho é assim, 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 assim. Ele diz: o que a vida é minha, eu faço, mostro mesmo, tem me sentido que os outros fazem. Tem gente que é assim. Então, isso é andar muito diante de Deus, é expor as vergonhas. Mas Deus quer que você se vista com vestes de santidade. Deus quer que você se purifique, porque Deus te chamou para a pureza, para a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Você quer ver Deus um dia? Esse ver Deus não é ver Deus diante de um tribunal de julgamento. Esse ver Deus é reinar com Ele eternamente, amém? Você quer reinar com Deus eternamente? Você quer sair dessa vida e ir para um lugar de descanso? Quando você morrer, porque a nossa vida aqui é como um sopro. Estamos vivos hoje, mas não sabemos da manhã. Se eu vou falar algo aqui rapidinho. Nesta semana, de segunda para cá, um avião no Afeganistão cai, mata 68. Uma ponte aqui no estado da Bahia, no Brasil, cai e mata quase 11. Agora um avião também lá na Rússia cai, ou perdão, na Coreia do Sul cai e mata 179 pessoas. Ou seja, pessoas essas que talvez estavam viajando para casa dos familiares, para curtir PVU, ou talvez para se entregar às farras, eu não sei os planos, eu não sei quais os pensamentos, mas Deus sabia. E uma coisa eu te digo: se a maioria ali não estiver preparado, se eles não tiverem aceitado a Jesus, não tiverem a vida correta, será que eles receberam a salvação? Ah, pastor, o senhor está ajudando? Não estou ajudando, não. É a verdade, querido. É a verdade, porque cada um de nós sabemos se é certo ou errado o que estamos fazendo. Você sabe aí agora se você está sendo certo ou errado. Você conhece aí agora se você morrer nesse exato momento, se a sua vida vai para o céu ou não, porque Deus não é menino e você também não é menino. Então, santidade é coisa séria, servir a Deus é coisa séria. Não sabemos do dia da manhã, igreja. Há uma frase que diz:
Louvado seja Deus que nós não sabemos o dia da manhã, que amanhã é um mistério. Amanhã é um mistério. Não sabemos se a gente vai acordar, não sabemos se amanhã estaremos vivos. É por isso que se hoje tu ouvires a voz de Deus, tu conheces o teu coração. Se hoje tu ouve a voz da salvação, é porque Deus preparou esse hoje para você. E é triste, eu fico só observando as coisas, é muito acidente. Um ônibus vindo de uma cidade, esqueci, vamos para cá, para o estado da Bahia, bate, 70 e poucas pessoas morrem. Vocês não parou para pensar não que está acontecendo muita tragédia, está caindo muito avião, está acontecendo muita tragédia, igreja. E as pessoas estão aí entregues à farra, não, eu quero curtir, não, eu preciso de carro, eu preciso ter casa, eu preciso ter mansão, eu preciso ter carro, eu preciso me deitar com várias, eu preciso me deitar com vários, eu preciso aproveitar a vida. Um dia no trabalho eu conversando com um senhor, porque já é senhor, já está na beira dos seus 60 anos, e ele é muito adúltero, ele é prostituto mesmo. E eu falei, rapaz, o senhor não tem medo disso não? Ele, que nada, eu quero viver minha vida. Já na velhice você precisa saber. Eu fico, meu Deus, que piedade. Porque ele é casado, tem mulher, mas gosta de fazer essas coisas. Eu falei, meu irmão, para com isso, isso é errado, que nada, não sei o que, 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 resumindo. Para ele é normal. Aí eu te digo, se uma pessoa morre nessa situação, haverá salvação? Eu te digo a verdade, não haverá salvação. Porque os adúlteros não entrarão no reino de Deus. Quem falou foi tu, pastor? É coisa da tua mente, é o Senhor que está reescrevendo a Bíblia e colocando? Não, foi o próprio Deus que falou, o próprio Deus que determinou. E Deus tem princípio, igreja. Assim como eu e você somos seres humanos e colocamos princípios dentro da nossa casa e zeramos e dizemos, nós não vamos quebrar esse princípio. Deus também é assim. Deus não quebra princípio para agradar ninguém, não. É por isso que hoje é o tempo de se converter, é o tempo de se arrepender. Hoje é agora que você deve mudar. Não permaneça no erro, não permaneça no pecado, não. Há tempo de se arrepender, porque é para isso que Deus te chama. Amém? E o versículo 8 para finalizar, olha que forte isso aqui. Portanto, aquele que rejeita estas coisas, que coisas? A pureza, a santidade, a vontade de Deus, uma vida correta, uma vida que agrada a Deus, esses que rejeitam esses conselhos que eu falo agora, essas palavras que eu estou ministrando agora, não está rejeitando a mim, não está rejeitando algum homem que está ministrando nesse altar, não, está rejeitando a Deus e o Espírito Santo que Ele nos dá de forma gratuita. Amém? De graça, sem precisar a gente morrer para ter o Espírito, é só um pedido que nós recebemos. Então, quem rejeita toda essa verdade, rejeita o dono da verdade. E se eu rejeito o dono da verdade, quem que vai me salvar? Ninguém, não é verdade? Então, pare e pense hoje, reveja os seus conselhos, reveja as suas motivações, o que está te motivando a viver dessa maneira, o que está te impulsionando para ainda continuar na prática do pecado. Reveja aí, e mude, diga, Senhor, hoje eu quero mudar. Pai, eu não tenho força, mas eu te peço, derrama o Espírito Santo na minha vida hoje, e me ajude a mudar, e Ele vai te ajudar. Amém? Essa é a palavra de meditação. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém? Vamos orar a Deus nessa noite, em cima da palavra que nós ouvimos. Vamos pedir força a Deus. Vamos pedir ao Espírito Santo que tenha misericórdia de nós, que aumente o Espírito das suas mãos para nos ajudar. Porque, igreja, se a gente não tiver o auxílio do Espírito Santo, não vamos conseguir, não. Muitos têm tombado, muitos têm olhado para trás por falta do Espírito Santo, porque não tem o auxílio do Espírito Santo e sozinho não conseguimos. Para isso Deus enviou o Filho, para isso Deus enviou o Espírito. E eu só te peço agora que você faça uma oração sincera diante de Deus, que você faça uma oração com humildade, que você quebrante o seu coração para Deus agora, quebrantar o coração é reconhecer diante de Deus, que você tem vivido sim uma vida que não tem agradado a Ele, mas que você deseja mudar. Ele vai te ajudar a mudar nessa noite.
Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Nós não queremos ser como muitas pessoas que têm rejeitado a tua presença, o teu senhorio, o teu poder. Espírito Santo, nós queremos hoje a tua presença sobre nós, porque reconhecemos, Espírito de Deus, que sozinho nós não conseguimos. Nós reconhecemos, Espírito Santo de Deus, que o nosso caráter precisa ser forjado, ser mudado, segundo a vontade de Deus. Nós reconhecemos, Espírito Santo, que precisamos de um coração igual de Deus, que precisamos de ter um coração segundo o coração do Pai, um coração puro, um coração sincero, um coração verdadeiro. Por isso, quebra agora as amarras do pecado, tira agora a sujeira do pecado. Um dia todos nós erramos, um dia todos nós pecamos, mas nós chegamos diante de Cristo, reconhecemos os nossos pecados, nós confessamos os nossos erros, e o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. E agora que temos nos separado, agora que buscamos viver uma vida que agrada a Deus, nós pedimos agora o auxílio do Espírito Santo para crescer nisto, para continuar agradando a Deus, para continuar vivendo de maneira que agrade ao Pai. Por isso, Espírito Santo, toca nessa vida e agora. Despedaça o jugo, Espírito Santo. Despedaça agora o jugo, a aguilhão do pecado que está no pescoço, porque assim como o diabo tem um aguilhão de ferro em seu pescoço, e o seu Senhor leva para onde quer, e aquele escravo não tem o que fazer, assim um pecador, meu Deus, preso ao pecado, ele é levado pelo pecado, Senhor, mas que o teu Espírito Santo agora cita ele, despedaça o jugo, o aguilhão do pecado hoje, e liberte a tua vida nessa noite. Que o Espírito Santo te auxilie nessa noite, que o Espírito Santo faça morada na tua vida, que o Espírito Santo tenha prazer em habitar na tua vida, que o Espírito Santo possa lavar, santificar e purificar a tua casa, a tua família nessa noite. Que a paz de Deus transborde na tua vida, que o Espírito Santo te dê uma semana abençoada, que o Espírito Santo seja a tua luz, seja o teu guia, seja o teu condutor nessa caminhada. E quando você se sentir fraco, ele te dê força. Quando você se encontrar aflito, ele te console. E quando as lágrimas escorrerem no teu rosto, ele possa enxugar. Quando você estiver desesperado, ele possa dizer: filho, eu estou aqui. Ele possa te dar paz, ele possa te dar direção, ele possa te dar orientação. Que nunca te falte a vontade de Deus, e que a presença do Altíssimo te envolva nessa noite, e que o Todo-Poderoso te dê a vitória e a salvação. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque estamos vivos hoje, mas o amanhã pertence a Deus. Amém? Então toma cuidado, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos em paz debaixo da graça de Deus, em nome do Senhor Jesus. Assim como a graça do Pai, amor do meu Filho e a consolação do Espírito estejam com todos vocês hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe para a glória de Deus. Nós mudamos os dias de culto aqui.